pessoal, sejam bem-vindos à nona aula das videoaulas de teatro. Eu sou o instrutor Jonathan Coelho e estou com vocês nessa jornada. Bom, pessoal, então assim, agora nós dando continuidade, né, a esse novo ciclo de aulas que nós estamos agora em novembro, e aí eu já fiz uma introdução na 8ª aula falando sobre a continuidade da história do teatro, trazendo ali um pouco posterior, né, vamos dizer assim, a partir do Renascimento para cá, né? Então assim, qual que é a diferença? Só para revisar algumas coisas com vocês, e até eu vou passar um texto aí para mostrar um pouquinho como que é esse teatro, que é, né, como que foi trabalhado a partir de então. Então assim, só para reforçar para vocês, qual que é a ideia, qual que é o diferencial a partir do Renascimento lá na Europa, né? O que isso trouxe de diferente, de novidade, de forma de pensar? Porque na Idade Média tinha-se muito essa visão da igreja, né? A igreja que se apoderou de toda uma forma de ver o mundo. Era a forma uma forma religiosa. E também ela cometeu vários abusos. No final da Idade Média, surgiu uma igreja protestante, né? Que questionava o que a igreja fazia. Então a igreja católica, que era a primeira da Idade Média, ela perdeu forças, ela foi perdendo essa força que ela tinha. E aí foi surgindo um outro modelo de igreja, né? E esse novo modelo de igreja protestante vai se espalhando rapidamente pela Europa, e aí vai quebrando aquela hegemonia que se tinha, né, de ser só o catolicismo. Não, agora tem um contraponto. Esse contraponto vai causar vários rebuliços em várias áreas, né? Nós vamos ter aí, né, vamos sair da Idade Média, vamos começar o Renascimento, né, não só na ideia de renascimento, como eu mencionei, de voltar às cidades e tal, mas assim, de um novo pensamento humano, né, um pensamento, assim, no Renascimento nós temos a busca pela intelectualidade, busca aquela retomada lá de buscar a filosofia que era implantada, né, tão discutida pelos gregos. Então, assim, até mesmo a comédia dell'arte, ela reforça, né? Ela busca lá inspiração lá na comédia grega, né? Em todo o trabalho dos gregos. Então, assim, só para ter uma ideia, de forma geral, nas artes nós vamos ter o foco se voltando-se para o ser humano, para o estudo, né? Do ser humano, das coisas, do mundo. Então, assim, há um olhar de volta para a ciência. Tanto é que vários artistas da época do Renascimento, né, como o Leonardo da Vinci, entre outros, eles focam muito assim, em conhecer o corpo humano, a fisionomia, o que está por trás, o pensamento. Há uma busca por querer criar coisas novas. Então, assim, começa a se expandir muito a curiosidade humana, o senso de investigação, de ir atrás, de melhorar, de buscar coisas novas. Então, assim, o Renascimento foi muito bom por causa disso. E aí, assim, conforme vão se desenvolvendo as cidades, vão se enriquecendo, principalmente a Itália ali, vão criando formas, né, de pensar a arte, e a arte vai evoluindo, as técnicas, né? Vão surgindo materiais diferentes, né? No caso da pintura, por exemplo, aí vai aparecer um material diferente para se trabalhar, né? Tanto na tela, o tipo de tinta. Então, assim, muita coisa vai mudando e os artistas, né, vão descobrindo coisas novas de representar, por exemplo, uma paisagem, né? Então, o Leonardo da Vinci é conhecido pela técnica do esfumato. Então, assim, a partir do esfumato se começa a ter mais
profundidade nas pinturas, nas obras. E isso vai inspirar ainda mais, trazer cenários, imagens, no caso da arte, de forma geral, para o quadro, né? Pensar mais assim, coisas assim fora da religião, mas coisas da natureza, coisas da vida. Começa a se aparecer muito, né? Esse trabalho mais meticuloso, assim, voltando para o ser humano, né? Voltando para pensar o ser humano. E aí nessa continuidade, nós vamos ter assim um outro lugar que também vai se enriquecendo, né? Outros lugares da Europa vão se enriquecendo. Um pouquinho mais para frente, a Roma, né? No caso a Roma, Itália, esses lugares assim, elas vão perdendo um pouquinho né, o capital, e vão aparecendo outras capitais que são muito mais, conseguem adquirir muito mais riqueza. Por exemplo, a França, num momento posterior ali, já vai conseguir se enriquecer muito mais e até atrair boa parte vamos dizer assim, atrair o olhar totalmente para lá, né, da Europa inteira, principalmente no campo das artes. Então assim, deixa-se muito, né, aquela coisa da capital artística que antes, né, no Renascimento era basicamente considerado muito lá para o lado da Itália, vai se transitando, agora vai se tornando a França a capital da arte. Tanto é que é muito forte em filmes a referência assim da questão da arte na França, de grandes artistas que surgiram a partir da França, e que todos os artistas, muitos pintores, muitos assim buscavam ir para lá, buscavam conhecer, compreender, investigar, comprar material, muita coisa surgiu lá. Nesse momento, né, que a Europa cresce, que se espalha muito a questão de cidades, a questão de se pensar, de um novo pensamento, nós vamos avançando, e aí eu estou revisando, estou colocando coisas que de repente eu não mencionei na oitava aula, né? Até para ter uma visão mais ampla de um conjunto todo do histórico lá que aconteceu, né? Principalmente na Europa, e que isso vai influenciar o teatro. Então assim, aí dando continuidade a isso, né? O romantismo, como eu falei, ele vai estar num período conhecido como Barroco, que é um momento ali um pouco posterior ali do Renascimento, que digamos assim, o segundo passo, é uma evolução do Renascimento. Ele chega a ser uma evolução, começa-se a descobrir mais coisas, né, desde o Renascimento surge a figura do mecena, que eu mencionei, que é já o patrocinador das artes. E isso vai gerar mais descobertas de materiais, mais coisas que vão aparecendo, a sociedade vai se modificando, né, vai aparecendo. Daí, nesse período do Barroco, que, né, o romantismo está presente, né, nesse período aí, nós vamos ter assim, um aprofundamento ainda mais no ser humano, mais busca pela ciência, mais questionamentos que vão aparecendo. E assim, a Europa já está bem fragmentada na questão religiosa. Tem muitos lugares que a igreja protestante já está muito presente. Então isso vai criando vários contrapontos e vão dando espaço, né, para coisas novas que têm a ver com a ciência. Tanto é que a partir do século XVIII há um momento que nós chamamos de Revolução Industrial, que é um momento que descobre-se muitas coisas, né, máquinas, por exemplo, né? E essas máquinas vão ajudar a sociedade, no caso daquela época, a avançar ainda mais e criar espaços onde possa se produzir coisas, né, se produzir coisas numa velocidade muito maior. E no teatro, essa tecnologia que vai aparecendo também, ela vai indo para o teatro. Então assim, o teatro vai saindo dos espaços abertos, como antigamente, e agora vai indo para os espaços mais fechados. E também, como eu mencionei, o público vai atraindo um olhar, no caso, muito do público que tem dinheiro. Então o pessoal começava a pagar muito pelo teatro, e aí assim, o teatro vai abrindo as portas para várias companhias de teatro que vão se espalhando pela Europa. Mais tarde, até quando apareceu os Estados Unidos, por exemplo,
muitos artistas, muitos atores de teatro foram importados, né, da Europa, no caso lá para os Estados Unidos, né? Isso aí é um pouquinho mais tarde. Mas assim, nesse momento há um investimento muito forte na arte. Tanto é que a Europa é um berço cultural enorme, vai trazer muitas coisas para o resto do mundo, por causa de toda essa evolução que eles tiveram, né, de forma anterior à nossa. Né? Nós aqui no Brasil estamos amadurecendo ainda. Nossa história é muito recente da parte cultural, principalmente histórica do teatro aqui. Então, assim, tem muita novidade explodindo hoje no Brasil. Né? Mas na Europa já acontecia muitas coisas há muito tempo, há séculos. Né? Então, assim, e também esse momento é recente, né? Esse momento da evolução do teatro lá fora é pouco tempo, né? Muitas coisas novas que apareceram. Só que eles já tiveram um caminho, assim, um bom tempo de muitas vivências que tiveram lá, que criaram, modificaram o pensamento daquela sociedade. Eles são mais abertos para a questão cultural. Aqui no Brasil a gente está trabalhando ainda para ampliar a visão de mundo, o repertório cultural das pessoas. Bom, nesse período, como eu estava mencionando aí, do romantismo, vão surgir grandes pessoas que vão focar muito na emoção, em compreender tudo isso que eu estava mencionando, né? Eu destaco William Shakespeare, Molière, que são pessoas aí que conseguem, né? Sujeitos que conseguem modificar a realidade, buscando ainda mais mostrar o ser humano como ele é. E a partir disso, eu vou trazer um texto para vocês agora, que só para reforçar, né? Como assim? Né? Tu fala e não trago nenhuma obra. Vou trazer um texto para vocês agora, eu gostaria que prestasse bastante atenção, vou fazer a leitura desse texto, de William Shakespeare, só para vocês terem uma ideia como que é essa percepção que ele tinha, muito assim, de focar no ser humano, na emoção, e compreender todos os seus dramas emocionais. Então, preste atenção agora um pouquinho. O Menestrel, de William Shakespeare. Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos, e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que, não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada.
e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem pelo menos dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes, você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração for partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Bom, pessoal, então assim, tá aí esse magnífico texto de William Shakespeare, O Menestrel. Quem quiser pode buscar na internet, um texto bem fácil, acessível. E aí, assim, eu trouxe ele, né, no caso, para mostrar um pouquinho, né, o que tipo de teatro é esse, né, nesse período do romantismo. Não fala só sobre, não é só romance, né,
é explorar o ser humano, os seus pensamentos, as suas relações, o emocional mesmo. Então esse texto do Menestrel de William Shakespeare mostra muito os vários dramas, a vária complexidade humana, né, das relações, da relação com si próprio, com o outro. É isso que eu queria trazer para vocês. Então, espero assim que vocês tenham aproveitado essa leitura, que vocês tenham conseguido acompanhar. E eu acredito assim, né, o que esse texto, fazendo uma leitura, né, do que se fala esse texto, se for dito por um ator, como um monólogo, né, para várias pessoas, ele fala sobre a vida, né, fala sobre o caminhar ao passar do tempo de cada um, fala sobre paciência, sobre o amor, né, que nós devemos ter não somente com os outros, mas conosco mesmo, né, nós perceber como somos aqui dentro de nós, como são nossos pensamentos em relação às coisas, em relação à vida, aprender a ter paciência, aprender a ser mais tolerante, aprender a ser mais autoconfiante, aprender que errar faz parte. E isso é o caminho básico do teatro. Não tenho vergonha. Vocês têm que errar mesmo. Só errando que vocês vão acertar. Então, assim, esse texto, nós podemos esmiuçar ele e perceber várias coisas interessantes que estão aqui registradas, né, há muito tempo aí por William Shakespeare, que traz um trabalho muito bem elaborado assim, sobre as emoções, sobre nós se autocompreender, compreender os outros, ter mais compaixão, né? Ser pessoas com mais garra, mais determinação para buscar essa evolução humana, né? Essa evolução de maturidade. Tá aí a diferença, né? Buscar essa maturidade. Então, assim, corram atrás. A vida é curta. Quando vocês piscaram os olhos, o tempo já passou. E o que passou, passou. Não volta mais. Então, vamos viver o presente, vamos plantar as sementes boas, né? O que diz nesse texto, vamos plantar as coisas boas ao nosso redor, vamos espalhar sorrisos, pode ser, como disse ali, pode ser o último momento que você está vendo alguém na sua frente. Então vamos espalhar esses sorrisos, vamos aproveitar a vida, vamos criar laços de amizade, de afeto com as pessoas, vamos deixar de lado arrogâncias, vamos deixar de lado o nosso ego, vamos compreender essa relação com o outro, que assim como nós podemos errar, o outro pode errar também, né? Ter paciência para com o erro do outro, compreender que, né, cada um está no seu caminho, no seu nível de maturidade. Tem pessoas que não sabem demonstrar os seus sentimentos, então vamos compreendê-las, enxergar essas pessoas com mais carinho, com mais atenção, né? Tudo isso está por trás desse texto. Espero assim que a gente possa conversar mais na nossa live, né? Quarta-feira, às 4h30, no meu canal do Facebook. Então, assim, aqui ainda vai ter a segunda parte, né, dessa videoaula, da 9ª videoaula, que eu vou trazer mais algumas coisas para vocês. Mas já estou de antemão adiantando aqui. Vamos conversar mais sobre esse texto, sobre o teatro, na live de quarta-feira, né, às 4h30. No meu canal do Facebook, na minha página lá, Jonathan Coelho.